Glória a Deus. Ele disse na sua palavra: onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, aí ele se faz presente. E aqui tem mais de 2 ou 3, louvado seja Deus. Abrindo as nossas Bíblias, o Evangelho de Dr. Lucas, no capítulo 18, do primeiro versículo em diante, que fala sobre a parábola do juiz iníquo. E nós vamos colocar um tema nesta mensagem: é a fé que ultrapassa obstáculos. Louvado seja Deus. A fé que ultrapassa obstáculos. Glória a Deus. Todos acharam, irmãos? Amém. Vamos ler a poderosa palavra do Senhor nesta noite. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar, sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Aleluia! Nós estamos diante de uma passagem que já é bastante conhecida, e a Bíblia relata desse juiz iníquo. Esse homem não temia Deus, não respeitava os homens, mas uma coisa fundamental que aconteceu: existia uma viúva naquela cidade, e essa viúva importunava aquele juiz constantemente. Louvado seja Deus. Nós às vezes servimos a Deus, mas não temos fé de orar, e orar sem desfalecer. Achamos que temos um obstáculo tão grande em nossa frente e que nós não podemos vencer. E a fé vence todos os obstáculos. A fé, ela nos transporta, sabendo que pela fé nós já alcançamos algo em nossas vidas. Aleluia. Mas a nossa fé às vezes é nenhuma. Dizemos que temos fé, mas não temos. Louvado seja Deus. Jesus, uma certa vez, ele disse para Marta, que era irmã de Lázaro, ele disse: se creres, verás a glória de Deus. Se eu creio em Deus, eu vou ver a glória e o poder de Deus se manifestar em minha vida. Porque eu creio, eu acredito nele, eu sei que ele existe e é que é galardoador em perdoar e vencer todos os meus obstáculos. E às vezes eu crio para mim mesmo. E a Bíblia relata que esta viúva importunava este juiz iníquo. Louvado seja Deus. Mas de tanto importuná-lo, glória a Deus, ele cedeu. Louvado seja Deus. A Bíblia relata que havia também naquela mesma cidade uma certa viúva. Uma viúva, quer dizer, uma pessoa desamparada. Ela não tinha ninguém por ela, ninguém socorria ela, mas ela sabia que tinha aquele juiz ali. A Bíblia não relata que essa mulher servia a Deus, não fala a respeito dela, se ela servia a Deus, se ela professava o nome de Deus, não fala nada disso. Mas a Bíblia diz que ela conheceu esse juiz e começou a importuná-lo. E disse: faça justiça contra os meus inimigos. E aquele homem, diz a Bíblia, e por algum tempo não quis. Ele não quis.
Mas depois disse consigo mesmo, falou com ele mesmo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Muitas das vezes eu quero receber as coisas de Deus, mas não oro. Eu não busco ao Senhor. A Bíblia diz: batei, batei, e abri-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Mas eu não busco ao Senhor. E o profeta Isaías disse: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Deus está aqui perto de mim, mas eu não busco a Ele. Eu vou buscar refúgio em alguém, em um político, no homem que falha, que mente. Mas eu não busco um Deus que é fiel, que é justo, que não mente, que não falha, que cumpre a sua palavra. Ainda que eu não cumpra a palavra dele, ele cumpre a palavra dele em minha vida e na vossa vida, porque ele é fiel, ele é um justo juiz, que ele julga com justiça e com equidade. E ele está aqui nesta noite. Agora precisa que eu clame a ele. Ele, usando o profeta Jeremias, no capítulo 33, versículos 3, ele disse: clame a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes. Tem uma tradução que diz: e ocultas, que ainda tu não sabes. Coisas escondidas em Deus, que ele precisa revelar para mim, mas eu não clamo. Eu disse que tenho a Deus, que sirvo a Deus, mas eu não oro. É aquela oração, como estava dizendo o pastor Flaviano essa semana, que é pessoas que chegam na casa de Deus, mas não dobram nem os dois joelhos. Ele coloca um joelho só, louvado seja Deus, e não ora a Deus. É aquela oração que não passa do teto, como diz alguns pregadores. Não busca o Senhor, louvado seja Deus. E as coisas vão só piorando. Mas quando a gente busca o Senhor, não há obstáculos que nós não possamos vencê-los. Porque buscamos ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que tem poder no céu e na terra. O domínio está sobre Ele. Quem manda é Ele. E até os demônios têm que obedecer à voz dEle. Glória a Jesus. A Bíblia relata que um homem, numa aldeia chamada Gadá, aquele homem vivia nu. Em nenhuma casa que aquele homem aceitava aquele homem. Ele vivia nu. E morava dentro nos cemitérios, nos sepulcros. Mas Jesus caminhou para aquela aldeia. E ao adentrar a aldeia, louvado seja Deus, quando aqueles demônios que estavam naquele homem, aproximadamente 6.000 demônios, uma legião de demônios, segundo os judeus, uma legião de demônios são 6.000, e segundo os romanos é 4.000. Estava naquele homem uma legião de demônios. Os demônios, quando avistaram Jesus, se estremeceram e pediram a Jesus para entrar numa manada de porcos, aproximadamente 2.000 porcos. Jesus só disse assim: entrai neles. E eles entraram. Aproximadamente 3 demônios entrou em cada porco. E os porcos ficaram loucos, animais imundos, também com espíritos imundos. E eles caíram de despenhadeiro e morreram afogados. E esse Deus continua sendo o mesmo. A Bíblia relata que Jesus fez 37 milagres. O primeiro milagre foi as bodas de Caná, quando ele transformou água em vinho. Mas será que ele mudou? Não. Ele continua sendo o mesmo. A Bíblia diz aos Hebreus 13:8 que ele é o mesmo ontem, hoje e ele será para sempre. Ele não mudou. Mas às vezes eu penso que ele mudou. Eu penso que ele está longe de mim. Parece que não tem mais jeito para o meu problema. Eu recentemente estou passando pelo problema de um neto. E minha filha às vezes se levanta, meu genro se levanta, alguém se levanta. E eu disse: eu vou vencer no nome de Jesus. Se você não crê, é problema seu, mas eu creio num Deus que transforma, que liberta, e que salva, e que cura, e que batiza com o Espírito Santo, e que leva o homem para os céus quando ele obedece a sua palavra.
Louvado seja Deus. Eu creio nesse Deus. Um Deus que estava fazendo muito sol, um calor tremendo, e Deus muda o quadro num abrir e fechar de olhos. Glória a Deus. Então Deus não muda. Então tantas coisas mudando dentro da casa de Deus. Há mudanças as mais variadas, mutações as mais diversas, mas Deus não muda. Louvado seja Deus. Desde quando Ele adentrou os céus, Ele continua sentado no mesmo lugar, à destra, à direita de Deus Pai, e Ele intercede por nós. E a Bíblia diz que nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo Ele nos ensina, e nós intercedemos ao Senhor com gemidos inexprimíveis. E Ele está aqui nesta noite. Se você tem um problema, todo mundo tem problema, mas eu conheço um que soluciona o maior problema que você tiver. Chama-se Jesus de Nazaré. Ele está aqui. Ele está aqui. Nós estamos vivendo os dias, louvado seja Deus, os dias finais na face da terra. Nós estamos vivendo esses dias. Glória a Deus. Os sinais indicam a volta de Jesus. E Ele vai, alguém dizer está voltando, não, Ele voltará. Ele voltará. E vai pegar muitos de nós de surpresa. Dia de trevas e não de luz. O dia da volta do Senhor. Muita gente dentro da casa de Deus, mas vivendo uma vida relaxadamente na presença de Deus. Ele vai pegar muita gente de surpresa. Mas eu sou membro da igreja tal, rótulo tal, mas não serve a Deus. E Deus está dizendo, você é um mentiroso. Você não me serve. Glória a Deus. Você não me serve. Louvado seja Deus. E a Bíblia relata deste juiz, um homem iníquo, mas ele fez justiça. E será que o nosso Deus não faz justiça quando nós oramos a Ele? Quando nós buscamos a Ele de todo o nosso coração? Quando nós entregamos, como foi dito aqui, o irmão, entrega o teu problema, o teu caminho ao Senhor e confia nele. Tem pessoas que entregam, mas não confiam. Precisamos entregar e confiar. Jesus mandou confiar nele, só nele. Não é confiar no homem, porque no tempo dele, na hora dele, no momento dele, ele vai responder a minha oração. Louvado seja Deus. E oração também sem vigilância não tem nenhum valor para Deus. Há pessoas que dizem, eu subo montes, eu oro, eu sou homem de oração, sou mulher de oração, pastor. Sim, mas oração sem vigilância não tem nenhum valor. Há pessoas que oram, mas caem facilmente. Mas quem vigia é difícil cair. Ele está atento, alerta a alguma coisa. O sentinela, ele fica de vigilância. E a Bíblia diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Glória a Deus. E a Bíblia relata que Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Será que Deus é um Deus injusto que não faz justiça aos seus escolhidos? Aquele que escolheu a Deus, e Deus os escolheu e os capacitou. Deus escolhe, capacita e envia. Aqui foi dito que muita gente cria os filhos na igreja. Só que tem uma coisa, criar na igreja é uma coisa, agora criar na palavra é outra coisa. Ensinar. Tem pessoas que criam na igreja, mas não criam na palavra, não ensinam a palavra. E é facilmente se desviar. Porque criou na igreja, louvado seja Deus, mas não criou na palavra. Não admoestou, não doutrinou, não ensinou os santos caminhos do Senhor. Glória a Deus. E o caminho do Senhor é reto. Ainda que ele caia, ele não ficará prostrado, porque ele vai lembrar que os seus pais ensinaram o caminho da salvação. A Bíblia diz que o justo pode cair 7 vezes. E na matemática de Deus, 7 vezes não tem limite. Mas o Senhor não deixará ele prostrado, porque o mesmo Deus o levantará. Aleluia. Porque nós não somos nada. Glória. A nossa estrutura é pó. O apóstolo Tiago disse que a nossa vida é como um vapor, que aparece e logo desaparece. Nós colocamos uma panela de pressão no fogo e a gente vê o vapor saindo e aí procura e ele desaparece. É a nossa vida. Glória a Deus. Muitos patriarcas viveram anos e mais anos.
Deuteronômio 34, versículo 7 diz que Moisés viveu 120 anos e morreu, mas as suas vistas não escureceram e ele não perdeu seu vigor físico. Josué viveu 110 anos e Jó viveu 140 anos e morreu farto de dias. Mas será que um pode viver esses anos? Pode. Se ele obedecer a palavra, Deus prolonga os anos dele nesta terra. É promessa dele e ele cumpre. Agora, recentemente, a sogra do meu pai, dia 12 de maio, ela completou um centenário. Lúcida. 100 anos. Deus faz como Ele quer. Porque quem manda na minha vida e na vossa vida é Deus. Ele é que faz. Louvado seja Ele, que faz justiça. Agora eu preciso clamar a Ele e obedecer a Ele. Duas coisas fundamentais na minha vida que tem que acontecer: fé e obediência. Eu digo que tenho fé, mas não obedeço. Louvado seja Deus. Tem que obedecer ao Senhor. A Bíblia diz, e o profeta Samuel disse, que é melhor obedecer, Deus falou, é melhor obedecer do que sacrificar. E Deus ainda fala para o profeta, até quando ficarás cocheando entre dois pensamentos, ou vários pensamentos. E nós às vezes ficamos cocheando em vários pensamentos. Parece que nós servimos a um Deus de papel, um Deus que não tem vida para nos dar. E Ele tem vida para nos dar, e vida com abundância, vida prolongada nesta terra. Porque Ele não é Deus mentiroso, Ele é Deus verdadeiro. O pai da mentira é outro, que é inimigo de Deus e nosso inimigo. Mas nós vencemos Ele pela fé no Senhor Jesus. E eu lembro de uma passagem quando Pedro e João, homens igual a nós, eles caminhavam para o tempo chamado Tempo da Porta Formosa. Existia um homem ali que punha todos os dias no tempo da porta, no templo, e ele pedia esmolas. E alguém naturalmente passava. A Bíblia não relata o tempo que aquele homem permaneceu ali. Eu gosto de falar segundo a palavra. A Bíblia não diz o tempo que aquele homem permaneceu ali. E todo mundo passava e pedia uma esmola. Mas via aqueles dois homens que tinham um santo costume de orar às 3 horas da tarde. E às 15 horas, louvado seja Deus, a hora nona no calendário judaico. Ele caminhava para ali por um santo costume, orar às 3 horas da tarde. E é um bom horário para orar. Glória a Deus. Porque já estamos livres de alguns a fazer, principalmente as mulheres. E quando aqueles dois homens se aproximou, aquele homem estendeu a mão e disse, dá-me uma esmola. E ele deu. A Bíblia diz que Pedro fitou os olhos nele. Eu estou fitando os olhos nessa irmã. E disse as seguintes palavras: nós não temos prata, nós não temos dinheiro. Que naquela época era o costume usar pratas e ouro. Nós não temos prata nem ouro, mas o que temos nós te damos. E ele parou. Não sabe o que é que esses não vão me dar? Ele disse que não tem prata nem ouro, o que é que eles vão me dar? E Pedro disse, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. A Bíblia diz que ele era coxo de nascença. Foi preciso Pedro dar a mão. Às vezes eu preciso que alguém me dê a mão. Às vezes eu não preciso que alguém dê a mão para levantar. Mas eu não dou a mão. Louvado seja Deus. Eu não faço bem a ninguém. E a sua palavra diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. É a minha Bíblia que diz, não sei a sua. Glória a Deus. Mas a minha Bíblia diz isso. Louvado seja Deus. E quando Pedro pegou na sua mão direita, diz que os seus tornozelos fixaram. E ele saltou, entrou no templo glorificando a Deus. Louvado seja Deus. Mas será que Jesus mudou? Ele é o mesmo. E Ele está aqui nesta noite. Glória a Jesus. Eu creio pela fé. Em alguns lugares já disse, louvado seja Deus, de uma criança, de uma garota com 12 anos que era crente. E ser crente naquela época era para ser apedrejado mesmo. E um ateu perguntou para ela, filha, eu vou lhe dar uma maçã para você me dizer onde Deus está. E aquela garota ouviu atentamente. E disse, eu vou lhe dar 2 para o Senhor me dizer aonde Ele não está. Porque Ele está em todo lugar daqueles que invocam o seu nome. Glória a Deus. E Ele está aqui. Ele está do seu lado.
Oh, glória a Deus. Ele quer que você se conserte com Ele, como Ele quer que eu me conserte com Ele. Aleluia. Ele quer que eu faça a vontade dEle. Tiago diz: seja cumpridor da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com os falsos discursos. A gente encontra tantos pregadores por aí, que conhecem tanta coisa, grego, hebraico, mas ele conhece tanta coisa, mas não tem experiência nenhuma com Deus. Conhecer uma pessoa, faz como Paulo e Barnabé. Louvado seja, Barnabé disse: Paulo eu conheço. Como quem diz, eu assino embaixo. Nós precisamos conhecer esse Deus de perto. Às vezes conhecemos Deus só de nome, mas já estamos tanto tempo na casa de Deus, participamos até do corpo, simbolicamente falando, e do sangue de Jesus, mas não temos intimidade. E quando eu tenho intimidade com uma pessoa, é dentro na casa dele, porque eu tenho intimidade. Glória a Deus. A Bíblia relata que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite. Precisamos clamar ao Senhor dia e noite, sem cessar. Paulo disse: orai sem cessar. Esse orar não precisa ser dobrado de joelho, não. Você andando na sua condição, onde quer que você ande, você pode continuar orando no Espírito. Não é nem Espírito de oração, viu? Não existe isso. É orando no Espírito. E Deus vai ouvir atentamente. Glória a Deus. E diz mais: ainda que tardio para com eles. Eu posso até pensar que Deus está demorando a responder minhas orações, mas Ele na hora dele vai responder. Ainda que eu pense que está tardando, mas Ele não tarda a sua promessa. Ele cumpre no momento dele, no querer dele, no efetuar dele. Ele cumpre, porque Ele é Deus que cumpre palavra. Ele não é como um homem que não cumpre palavra. Deus cumpre a sua palavra. Ainda que eu creia ou não creia, Ele cumpre a sua palavra. Louvado seja Deus. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Depressa. Ele vai fazer justiça à minha vida e à vossa vida. Naquilo que eu peço a Ele, que eu clamo a Ele, e que eu deixo na mão dEle e confio nele. Porque aquele que busca o Senhor, ele vai ter resposta. Os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Os ouvidos de Deus continuam abertos, esperando que alguém clame. E a palavra clamar significa falar em alta voz. Clamar ao Senhor, para Ele ouvir. Louvado seja Deus. Mas pensar que Deus é surdo? Não. Mas Ele quer ouvir o meu clamor, o meu choro, a minha lágrima. Ele quer ouvir. E Ele vai abrir janelas dos céus. E vai derramar sobre a minha vida bênçãos sem medidas. Ele faz isso. Glória a Deus. Ele faz. Louvado seja Deus. Passamos tribulações, passamos porque Deus cumpre a sua palavra. Ele disse: olha, no mundo vós tereis aflições. Mas Ele disse: desanime? Não. Ele disse: tenha bom ânimo. Às vezes eu posso chorar a noite inteira, mas a alegria vem no amanhã. O sol meridiano aparece sobre a minha vida, porque Deus me respondeu o choro e o gemido e o clamor que eu fiz a Ele. Louvado seja Deus. Há pessoas que não oram mais a Deus, como o pastor Flávio está dizendo. Às vezes nem na casa de Deus, ele só bota um joelho, e ele às vezes nem ora, ele chega dentro da casa e não respeita a casa de Deus, que é chamada de casa de oração para todos os povos. E a Bíblia diz que aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. 2 desobedientes morreram. Louvado seja Deus, que foram desobedientes. E a Bíblia diz mais: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do homem, porventura achará fé na terra? É uma pergunta. Será que quando Jesus vier vai encontrar fé aqueles que obedecem a Ele? Louvado seja Deus. Aqueles que cumprem os seus mandamentos. E Deus escreveu 10 mandamentos. Não foram 9, 10. E os 10 ele foi traduzido nos 2, e os 2 é os 10. E é para mim cumprir. É guardar os mandamentos e a fé em Jesus. Glória a Deus. Mas eu digo que pertence à igreja A, B, C, e achando que já estou salvo. E a Bíblia diz: quem crê
e for batizado, será salvo. Será está no futuro. Há muitas pessoas que já disseram que era salvo e morreram sem ser salvo. E faz eu lembrar daquele ladrão, aqueles dois malfeitores, ali na cruz, do lado de Jesus. E um disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nessa tradução, João de Almeida Ferreira, ou João Ferreira de Almeida, disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Mas numa Bíblia, no original grego, chama Trinitária, diz assim: te digo hoje que tu estarás comigo no paraíso. Ele não subiu primeiro que Jesus, ele dorme no Senhor, aguardando a volta dele. Dos profetas de Abel até o último a ser sepultado no Senhor, aguardo a volta de Jesus. Glória a Deus. Ninguém está no céu a não ser Jesus, e milhões de anjos ao lado dele. Glória a Deus. É assim que minha Bíblia diz. Glória a Jesus. E eu quero dizer para mim e para você nesta noite: clame ao Senhor, busque nele a resposta. Não tenha vergonha de se apresentar diante de Deus, ainda que seja sentado ou em pé, ou de joelhos dobrados. Louvado seja Deus. Busca o Senhor e você terá resposta. Você vai vencer todos os seus obstáculos pela fé. A fé que vence o obstáculo é a fé no Senhor Jesus. Glória a Deus. Faça isso a partir de agora. Eu preciso fazer. E Deus vai solucionar o meu maior problema que eu tiver. Porque não há problema que Deus não possa solucionar. Porque Ele é Deus que trabalha no meu impossível, naquilo que eu não posso fazer mais. Ele é o Deus do impossível. Glória a Deus. Mas Ele precisa que eu clame. Ele disse para o profeta: clame a mim e responder-te-ei. Louvado seja Deus. E eu preciso clamar. E nós precisamos clamar ao Senhor e obedecer a sua palavra, que é importante em nossas vidas. Porque essa palavra, ela me dá vida, ela me dá saúde, ela me dá pão, ela me dá água. Mas tem hora que eu experimento o fel. Já experimentei um pouquinho de fel nessa vida. Mas tem hora que Deus me dá mel também. Louvado seja Deus. É uma palavra eficaz, poderosa. Não mudou e não mudará. Jesus diz: passarão céu e terra, mas a minha palavra jamais passará. Nem um jota e nem um tio cairá na sua palavra, sem que tudo se cumpra. Quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Se tem uma pessoa nesta noite que quer fazer um concerto com Deus, Jesus está do seu lado aí. E se você quer receber a oração, vem à frente. Eu tenho certeza que os presbíteros vão orar em seu favor. Se tem alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja e ele orará. Louvado seja Deus sobre você. Tem alguém enfermo nesta noite?